Entrevista. O Dr. Lúcio Mauro Trevisan fala sobre síndrome do manguito rotador. A síndrome do manguito rotador causa dores no ombro e dificuldades para levantar o braço. Para falar sobre o assunto, o médico ortopedista Dr. Lúcio Mauro Trevisan está nos estúdios do Jornal da Cidade. Bom dia, Dr. Lúcio Mauro. Bom dia, Sandro. Bom dia aos ouvintes. Estamos aí. Lúcio Mauro, manguito rotador. Puder falar a respeito do manguito? O que seria o manguito rotador? Então, o manguito rotador, ele é formado por tendões que eles ficam profundos dentro do ombro, tá? Então, eles têm uma função de estabilizar a cabeça do húmero para que esse movimento possa se tornar possível, que é o movimento de abrir o braço, pentear o cabelo, colocar o braço no outro ombro. Esses movimentos eles são possíveis graças ao manguito rotador. Quem que forma o manguito rotador? São os tendões do supraespinhoso, infraespinhoso, redondo menor e subescapular. Então o São manguito rotador é uma região, é isso? O manguito rotador, ele é formado por esses 4 tendões, que a gente chama de manguito rotador. Ô, Lúcio, é uma estrutura anatômica formada por esses 4 tendões. Dr. Lúcio Mauro, o rádio hoje tem imagem, não é? É. Então, vamos mostrar para quem está nos assistindo aonde aproximadamente está o manguito. Então, o manguito rotador está profundo no ombro, nessa região aqui que eu estou mostrando. Ó, por trás, ele vem por trás da escápula, né? Então, tem o supraespinhoso, a gente tem um ossinho na escápula aqui que chama espinha da escápula. O supraespinhoso está acima, né, da espinha da escápula. Se insere na tuberosidade maior do húmero. Então ele cruza a articulação e vai lá para o húmero, para a cabeça do húmero. É interessante. Quando a gente abraça a nossa esposa, a nossa mão vai lá no manguito rotador. Exatamente. Ali. Você está usando o seu manguito rotador para abraçá-la. Entendi. Entendeu? Quando você vai dançar e pôr a mão no ombro da parceira, ali está o manguito rotador. Abaixo dessa espinha da escápula, temos o infraespinhoso. Então, é supraespinhoso, infraespinhoso, e abaixo do infraespinhoso temos o redondo menor. Esse na região de trás aqui da escápula. Na região da frente aqui, ó, nessa região, tá? Uhum. Bem aqui, ó, nós temos o subescapular, tá? Que ele é responsável pelo movimento de rotação interna do braço, tá certo? Então, cada um desses tendões tem uma responsabilidade, uma função dentro do ombro. Então, o que mais causa dor, qual desses tendões que mais dá problema dentro do ombro, desse do manguito rotador, que é o supraespinhoso, que é o tendão que mais a gente usa, para abrir o braço, tá? Rodar o braço, né? Esse movimento, ele se incide mais no tendão do supraespinhoso. Por isso que ele é mais acometido nas lesões. É como certo? Se fosse um tipo de LER. É uma LER, né? Uma LER. A lesão por esforço repetitivo. Então lá o jogador de basquete, de vôlei, a pessoa que trabalha em cerâmica, que pega peso, né, e vai colocar esse peso, esses vasos, essas caixas acopladas faz movimento acima do ombro, ele está sobrecarregando o seu manguito rotador, né? Isso. Então, por isso que tem que ter um condicionamento, esse manguito tem que ter uma harmonia, estar bem condicionado para poder executar o movimento sem ter dor. Agora, é correto chamar a síndrome do manguito rotador de tendinite? Exatamente, sim. Correto? É correto. A tendinite do supraespinhoso, ele causa os sintomas da síndrome do manguito rotador. Por que é uma síndrome? É o conjunto de sinais e sintomas que caracteriza uma doença. Tá certo? Então, por exemplo, a dor no ombro, a pessoa que tem dor no ombro, que não consegue erguer o braço, não consegue pentear o cabelo, dorme mal, não pode dormir desse lado do ombro, esses são os sintomas da síndrome do manguito rotador. Os sinais, a pessoa não consegue erguer, você vai examinar, você não consegue erguer o braço da pessoa, né? Então, esses tem os testes, né? Teste NIR, teste de Jobe, aí é mais a propedêutica do negócio, né? Fica mais com a parte médica. Não, mas isso é interessante. Um teste dentro do consultório? Sim, você pega o braço, relaxa o braço, você vai fazer a rotação da cabeça do húmero para que
você movimente esse tendão, muitas vezes você causa até um impacto na região do acrômio, para ver se essa estrutura está acometida. Como se fosse um estralo? Não, é dor mesmo. Você pega tá. o braço, roda, né, faz pequenas rotações e reproduz o movimento que a pessoa faz muitas vezes. Agora... Você ergueu o braço reto, assim, ó, né, nessa posição do braço, teste NIR, né? Entendi. Entendeu? Agora, sobre as causas, é só excesso de peso ou pode ser o contrário? Uma pessoa que nunca se exercita também pode ter Olha, quem problemas. tem muita síndrome do manguito rotador que é dentista, porque ele fica numa posição com o braço aberto para poder fazer a sua técnica, para poder, né, fazer uma restauração, né, enfim, para poder fazer uma cirurgia bucal. Muitas vezes o dentista ele fica com o braço aberto, né, abduzido, né, numa posição em que você está. Você deixa esse tendão muito tempo numa mesma posição. Muitas vezes acontece de causar um processo inflamatório por isso. Entendi. Tem a ver então com... Ultrassonografista, médico ultrassonografista que fica muito com o braço nessa posição. Entendi. Postura inadequada. Postura inadequada, exatamente. Por horas consecutivas. Exatamente. E às vezes dias ou anos até. Exatamente. É uma somatória, né, de microtraumas, né, pequenos traumas ali, né, pequenas agressões a esse tendão que vai causar a lesão, né? E essa lesão, ela, na maioria das vezes, ela pode progredir, né? Que é quando vai rompendo o tendão não aguenta, ele vai se tornando mais friável, menos resistente com a idade e com os movimentos, e muitas vezes ele arrebenta, né? Um pequeno trauma, às vezes a pessoa já estava com uma dorzinha, bateu o ombro, arrebentou. Aí vem aquela dor aguda, Terrível. incapacitante, terrível, não deixa dormir, remédio nenhum tira a dor, muitas vezes tem que fazer infiltração, que dá uma aliviada, e se isso tudo não der certo, né? Procura o Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Exatamente, procura. Que lá eu dou um jeito. Viu? Agora, assim, a falta de exercício gera algum tipo de problema? Em contrário? Sim, porque é o seguinte, esse manguito rotador, ele passa num espaço subacromial, embaixo do acrômio, que é essa pontinha de osso da escápula. Quando a falta de exercício causa um desequilíbrio muscular. Com isso, a escápula ela vai ficar mais alada, mais aberta, né? A escápula, ao invés dela ficar fechadinha, ela vai ficar mais aberta. Isso fecha esse espaço por onde esse tendão passa. Então, os movimentos vão se tornar mais difíceis e quando você vai abduzir o braço, abrir o braço, o tendão ele vai se colidir com a pontinha do acrômio, que é a síndrome do impacto. Então, a pessoa às vezes vai erguer o braço, ele vai estar pressionando esse tendão num ossinho chamado acrômio na pontinha da escápula aqui. Então, para você melhorar esse espaço subacromial onde passa esse tendão, você tem que reequilibrar a musculatura para a escápula ficar na posição correta. Interessante. Agora, a criança que fica o dia inteiro com o celular assim, ó, e fica, né? Com certeza. Parece que tá com o braço engessado. Não só a criança, né? Adulto também, né? Nós somos crianças, né? Exatamente. Olha o Francisco lá. A maior criança aqui do estúdio. Mas, ô Lúcio Mauro... Ainda bem, né, Francisco? Será que tem possibilidade de desenvolver uma síndrome como essa já tão jovem? A criança tem mais... O tecido da criança é mais novo, né? É mais difícil de acontecer, mas pode. Você nunca viu, Lúcio? Já, tem casos de dor no ombro, né? Que tem bursite, tendinite causada por má postura. Existe sim. Criança também? Já, com certeza. É mais raro, mas existe. Sim. É mais raro porque é o seguinte, o pai vai dar um remedinho e tal, e a criança tem uma resposta muito rápida, então acaba não levando no consultório, né? Então é por isso, né? Porque a criança tem uma resposta muito boa a um pequeno tratamento. Entendi. Mesmo que seja uma automedicação. Mas é por isso. E com relação homem, mulher, ou alguém da raça negra, da raça branca, como que... Geralmente, assim, no consultório a gente vê de tudo, mas a mulher, teoricamente, ela por desequilíbrio muscular, ela acaba tendo mais. Não sei se porque procura mais, né?
Mas na prática, a mulher procura mais a gente por qualquer tipo de dor, porque ela é mais preocupada, é mais responsável com a saúde, a mulher. Então, na prática, a mulher ela é mais acometida. Também a mulher, muitas vezes, limpando a casa, Sim. tem essa questão, né, de muito esforço e não é fácil limpar uma casa. Exatamente. E pelo próprio fato da mulher ter uma musculatura mais frágil, né? Mais fraca, vamos dizer assim. Uhum. E como que as atividades esportivas elas devem ser feitas? Quando que ela pode ajudar na prevenção de um problema como esse, ou quando ela pode até ser a causa desse tipo de problema? Então, os esportes que podem causar esportes que você usa muito o braço, handebol, basquete, vôlei, tênis, né? Esses esportes acabam sobrecarregando um pouco, né? Essa musculatura, esses tendões. Então você tem que fazer um equilíbrio muscular com pilates, um RPG, com uma própria academia, né, voltada para reequilíbrio muscular, para condicionamento físico desses tendões, desses músculos, para que eles possam aguentar o tranco, né? Entendi. Então, e tem fisioterapia, por exemplo, é muito importante para isso. Quem está com problema, né? Agora, quando que a dor é comum e quando que é hora de procurar o médico? Como é que eu sei que eu tenho que procurar o médico? Geralmente é quando você já tentou de tudo, né? O que o vizinho tomou e tal, mas aí procura o médico, né? Na prática é assim, né? Já vem com aquele mundo, com essa sacolinha. Quando leva, né? A sacolinha de remédio pra gente ver o que tomou. Se não é aquele vermelhinho. Dorflex já não funciona. Não, Dorflex e tal. Exatamente. Quando não tá aguentando mais a dor, procura. Mas o certo é não deixar chegar a esse ponto, porque aí a gente tem que entrar com medicamento mais forte, fazer infiltração. Aí já se torna mais difícil o controle da dor. E chega alguma situação que o profissional médico ali, ele pede um exame laboratorial mais acurado? Sim, para a gente confirmar essa tendinite, essa síndrome do manguito, a gente temos um exame muito simples, né, que é o ultrassom, tá? Temos também a ressonância, né? Mas um ultrassom bem feito por um profissional bem qualificado, porque o ultrassom ele é profissional dependente, né? Depende muito do profissional. Se o profissional tem experiência e é um bom profissional, o exame de ultrassom é tão bom quanto a ressonância. Já o exame de ressonância tem imagem ali para a gente ver, então ele é um pouco mais fácil de ser interpretado. Agora, o ultrassom, ele é um ótimo exame para se ver acima do manguito rotador. E feito o diagnóstico, Lúcio Mauro, como que funciona o tratamento? Porque eu imagino que tenha mais de um nível de problema, não é? Exatamente. Então, de início, a gente vai ter que usar alguns dias de anti-inflamatório, fisioterapia para reequilíbrio muscular e tem que fazer um período de repouso para que o organismo consiga reverter aquele quadro, né? Isso numa fase mais inicial. Numa fase mais um pouco mais avançada, né, que aquele tendão já alterou as estruturas do tendão. Ele não chegou a romper ainda, mas a estrutura já está mais frágil, né? Aí o período de repouso ele tem que ser maior, o reequilíbrio ele é mais trabalhoso e o repouso, óbvio, né, como eu falei, tem que ser maior. E o uso de anti-inflamatório por mais tempo, tá? E chega um certo momento que esse tendão começa a romper. Aí a gente já tem que pensar no que aquele paciente está fazendo no dia a dia, né? Vai atrapalhar um pouquinho o trabalho dele, né? Eu ia perguntar sobre isso, sobre o trabalho. Às vezes a recomendação médica é: pare de fazer esse trabalho. Então, mas não é tão simples assim para a pessoa, né? Precisa trabalhar, às vezes o INSS Exatamente. Não afasta, ou o próprio... Às vezes é patrão. Exato. Né? Não Ele tem é como. o carpinteiro, por exemplo, ele é o pintor. Então, talvez se adaptar. Melhor, uma melhor posição para trabalhar, né? Ter uma adaptação no seu trabalho. Tem que usar um pouco a imaginação, tentar erguer um pouco uma banca, lançar a mão de certas... Né, um alongamento? E parar durante o dia, né, e fazer alongamentos, exatamente, dar um descanso, né? Porque o que acontece é que o tendão ele vai ficando cansado, né?
Então, a cada 2 horas, parar 10 minutos. A gente fala isso, mas as pessoas que estão ouvindo, eles falam, eu estou lá no meu trabalho, tá, mas para quem for possível, tá? Não é para todo mundo. E então é isso, né? Mas essa questão da banca também é interessante, não é? Serve para tantas situações. Uma pessoa no escritório pode colocar o pé num lugar mais conveniente. Sim, num degrau, né? Para poder... Você está falando da coluna, por exemplo. Sim, exatamente. Por exemplo, quem está digitando, né? Ter o apoio dos cotovelos, porque muitas vezes você está com o cotovelo mais livre, você está sobrecarregando o ombro. Porque quem está segurando o teu braço é lá em cima, o próprio manguito, ele está agindo ali. Sim, o resumo procure uma posição mais conveniente. Conveniente, mais fisiológica, né? Que é a ergonometria, né? Ter uma posição conveniente para você continuar fazendo o seu trabalho por mais tempo. Exato. Vamos usar a cabeça também, porque depois que perde a saúde, os antigos falavam, né, Lúcio? Exatamente. Perdeu o que acontece, Sandro? Hoje em dia, o que nós estamos vendo, né? O que está acontecendo com as nossas vidas? Ansiedade. Você tem tanta coisa para fazer que você não para pensar em cuidar daquela dorzinha que vai se tornar um problema mais para frente. Né? Fora o que pode acontecer com que são os distúrbios da ansiedade, né? Síndrome do pânico, depressão, e aí vai. Então, tudo isso tem que ser visto, né? A pessoa tem que dar uma parada, ver o que está acontecendo com a própria vida, né? Estou com dor no ombro, preciso ver isso aqui antes que isso aqui piore. O que eu posso fazer? Usar o raciocínio para isso. Sim, às vezes até praticar esportes, fazer caminhada, corrida, jogar futebol, andar de bicicleta. Mudar um pouco o hábito de vida. Isso sempre está relacionado com uma vida melhor, né? Uma boa qualidade de vida, né? É impressionante, né? Porque a gente tem que viver bem, né? Isso que é interessante, eu acho, porque temos que trabalhar, pagar as contas, mas temos que viver bem também. Né? Sim, muitas vezes é difícil, mas às vezes é possível e a pessoa, nem sendo possível, ela toma essas atitudes. Exatamente. Ô Lúcio Mauro, a síndrome do manguito rotador, algumas vezes é necessária uma intervenção cirúrgica? Então, quando tem uma lesão, uma ruptura, mesmo que seja parcial, a total, ela é de indicação cirúrgica, né? É lógico que a gente vai levar em conta a idade do paciente, afazeres e se o próprio paciente está de acordo. Mas é uma lesão de indicação cirúrgica quando arrebenta o tendão. Por quê? Ele rompe e as suas fibras se retraem. Ele dá uma estilingada para trás. Então fica um espaço, um gap, né? 1 centímetro, depende. 2 centímetros. Às vezes tem tendão que vai lá para trás na escápula e fica lá 3 centímetros de distância. Não vai cicatrizar nunca. Vai ficar um buraco naquela região. Vai expor a cabeça do húmero e aquilo vai causar muita dor e incapacidade. Essa questão do rompimento que você falou, Lúcio, é parecido com o que acontece com o jogador de futebol ocasionalmente, quando eles têm ali Exatamente, é o que mais ou menos acontece quando rompe um tendão patelar, quando rompe o ligamento cruzado no joelho, né? Guardadas as proporções de articulações, que não é tão grave, né? Mas vamos dizer assim, o raciocínio é bem por aí, né? Não tem como cicatrizar se não operar, né? Entendi. E no caso a síndrome, pelo que eu percebi, não é tão grave. É importante, tem que ser tratado, sim, mas não é algo que, se for visto rapidamente, não vai incapacitar a pessoa. Exatamente. Se for o que você falou, tem que tomar uma providência, né? Então tem que procurar um profissional, ser bem orientado e mudar o hábito de vida, quando possível. Lúcio Mauro, acho que é muito interessante esse assunto. Eu nunca tinha ouvido falar a expressão manguito rotador. Esse manguito. Da onde? Só manga, é porque vem da manga, né? Do ombro aqui. Será? Será? Acho que não, hein? Mas enfim, síndrome do manguito rotador. O pessoal lembrar. Só para o pessoal lembrar. É uma correlação. É verdade. Então, obrigado, Lúcio Mauro, pela participação. Imagina, Sandro, obrigado a vocês. Eu que agradeço. Eu tenho certeza que foi bastante... Eu tenho uma página no Facebook, Ortopedia Dr. Lúcio Mauro. E eu tenho um vídeo lá que eu estou falando sobre o manguito, tem uns que eu estou falando da coluna. Então, quem puder acessar lá,
por favor. outras informações também. Sim, tem várias informações lá. Tá bom. Obrigado, Lúcio Mauro. Imagina, Sandro, obrigado a todos vocês. Nós conversamos com o médico ortopedista, traumatologista, Dr. Lúcio Mauro Trevisan. Ele esteve ao vivo nos estúdios do Jornal da Cidade, falando sobre a síndrome do manguito rotador,